Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do canal Pausa Técnica. Episódio em que vamos então fazer a previsão da Conferência Este. Exato, uma continuação destas previsões de episódio. E atenção, eu fui um bocado, eu teve um erro da minha parte. Porquê? Porque eu pensava que a NBA arrancava para a semana, mas tinha sempre aquela ideia que ia ser para aí. Não era tipo no início, terça-feira. Ia ser para aí na quinta ou coisa assim. E eu até pensei, pronto, esta semana vamos gravar o Oeste e para a semana, segunda ou terça, íamos gravar o Oeste. Só que eu parei-me tipo, no fim de semana e eu falei com a malta. Epá, malta, o NBA começa mesmo. Só que eu parei na terça, como é que é? Tipo, vamos fazer. Como é que vai ser pós-conferência? E depois em conversa decidimos fazer 2 episódios esta semana da NBA, exatamente, por culpa minha, atenção, por culpa minha de agendamento das coisas, que eu nem reparei nisso. Para o ano vou estar mais atento, quer dizer, espero eu. Sabem como é que é isto? Ser pai há recentemente dá nisto. Por agora, eu só estou aqui com o Gonçalo, mas já à partida deve ir o Nuno Canossa. O Pinto está a ver lá o Porto a levar na boca, não sei, nem sei. Ele está a ver o Porto, lá de. É basquetebol, não é? É o Porto da FIBA Europe Cup. Yeah. Exato. E o Martim, como anda ainda muito indeciso e ele quer ser mesmo certeiro, não apareceu. Pronto, é o que é. Ele quer ser mesmo certeiro nas suas previsões, mas isso é impossível. Pá. Isto vai ser sempre tiros ao lado. Nós estamos aqui para dar. Eu e o Gonçalo, e entretanto esperemos também que o Nuno Canossa venha, também, é para dar mais tiros ao lado. Atenção, isto é o concurso para mais tiros ao lado, tal como foi nos prémios. Já agora, Gonçalo, tudo bem contigo? Tudo bem, cá estamos. Olha, para mais um episódio de antevisão. Para bem da verdade, eu devo dizer que eu sou uma pessoa que gosta muito de dar assim, pá, tiros assim só porque sim, e depois aquilo nunca corre bem. Foi há 2 épocas com Detroit, que eu lembro-me que correu muito bem, só que não. O ano passado foi com o Charlotte Hornets, porque eu estava muito confiante. Yeah. Mas depois lesões aconteceram, mais. Foi isso depois, exatamente. Eu acho que há 3 épocas, pá, estava com uma fezada nos Raptors e aquilo depois também não correu muito bem. Portanto, como podem ver, pá, fezadas é comigo. É pá, aí pronto. E era também os Bulls, porque eu disse que os Bulls, Yeah. houve uma época qualquer que disse que eles iam acabar para aí em penúltimo lugar. Yeah. Isto não está muito diferente já agora. Mas pronto, mas eu previ que eles iam ter uma época horrível e nessa época terminaram em lugar de play. Portanto, opa, algum representante nos estiver a ouvir de uma destas equipas, opa, e ouvirem as minhas previsões, fiquem confiantes porque a época pode correr bem. Fiquem confiantes. É, exatamente. Epá, nós somos, lá está, somos isto, não é? E atenção, isto é verdade, chegar no lado político, nós somos tipo o André Ventura, que disse que ia ganhar 30 câmaras e só ganhou 3. É como nós. Olha aí, Também. pá, isso é Não, eu são estava a dizer, episódios. atenção, eu queria pegar no sentido de, eu também queria acertar nas 30 posições, que é nas 15 de cada conferência, e acho que vou acabar, lá está, a ser tipo, só acertar em 3. Epá. Estás a ver? Eu É tipo estou, isso. eu digo isto. Por exemplo, no Oeste, se eu conseguir acertar pelo menos uma, ou pelo menos 2, já fico muito contente. O resto logo se vê. No Oeste, opá, eu sinto-me relativamente confiante na grande maioria das classificações que eu dei a cada uma das equipas. Portanto, pá, Vamos ver. Depois pode disso ser vamos que ver, lá está. pode E ser que depois até. lá para meio de abril é que vamos ver se acertamos ou não, ou se forem uns tiros ao lado. Lá está, uns tiros, tipo, só acertei 3, lá está, como nas previsões do Ventura. Passando para primeiro para o rescaldo da nossa Liga Betclic masculina, a feminina, eu já fiz isso no episódio, já agora recomendo o episódio da WNBA, que fiz o resumo, o rescaldo das finais, que embora não foram assim eletrizantes, porque acabaram em 4 jogos, embora houve ali pelo menos 2 jogos disputados mesmo até ao último segundo, mas fiz um rescaldo lá está dessas finais, em que eles reconquistaram um título, 3 títulos em 4 anos, exato, e a grande Becky, AJ Wilson e companhia em grande. E também nesse episódio aproveitei como era basquetebol feminino, também já fiz o rescaldo dessa jornada da Liga Betclic feminina, por isso hoje o foco vai ser o masculino. Mano Gonçalo, onde vou passar já a bola, vai fazer então aí o rescaldo e o resumo desta semana em que tivemos
umas surpresas, não é? Então no derby, acho que ninguém estava à espera deste resultado, não é, Gonçalo? Sim, foi um resultado bastante desnivelado. Obviamente foi o jogo que encerrou esta jornada 2, que realizou-se no domingo. Todos os outros jogos foram todos no sábado. Abriu aqui com a vitória do Imortal frente ao Vitória Sport Clube por 84-81. Um jogo também bastante equilibrado, mais ali do ponto de vista do final do segundo período, porque foi numa altura em que, no final da primeira parte, o Vitória começou ali a recuperar ali alguns pontos, ali a desvantagem que tinha em relação à partida, e depois, obviamente, durante todo o terceiro período e início do quarto, o Vitória esteve na frente do resultado. Mas depois o Imortal, no último período, acabou aqui por vencer aqui a equipa de Guimarães, a equipa do Vitória, por 84-81. Depois também na outra partida, o Alvarense venceu o Vasta Gama num jogo inicialmente bastante equilibrado, muita troca de muita alternância no marcador, tanto para a vantagem de uma equipa como para a vantagem de outra, mas depois ali a partir essencialmente ali do início do terceiro período, o Alvarense acabou aqui por conseguir ganhar aqui alguma folga, digamos assim, alguma margem, e acabou aqui também por vencer a equipa do Vasta Gama, que se realizou em Ovar. Noutra partida, também um jogo com muitos pontos, não é algo muito normal, digamos assim, na Liga Betclic masculina. O Oliveirense, o União Esportiva Oliveirense, venceu o Futebol Clube do Porto por 104-93. Foi um jogo bastante interessante, foi um jogo com muita emoção, apesar do Oliveirense ter-se mantido sempre em vantagem durante toda a partida. Foi um bom jogo, bem disputado, muitos pontos marcados, não foi necessariamente sinal de más defesas, foi simplesmente do ponto de vista da eficácia, as duas equipas estiveram muito bem nesse aspecto, e o Oliveirense muito bem no jogo interior, a conseguir ali marcar muitos pontos. De recordar só aqui para as pessoas perceberem, o Oliveirense lançou 73% de 2 pontos, portanto, tanto um pintado como 2 pontos, acabou aqui por ter aqui uma grande vantagem sobre a equipa do Futebol do Porto, e acabou aqui por vencer em casa. Depois, o Caquelus foi a Braga vencer a equipa do Sporting Clube Braga por 66-58. Também uma partida entre equipas do mesmo patamar, digamos assim, do mesmo nível, mas o Queluz também com muita sua experiência, digamos assim, também pelo facto de ter já estado nestas andanças há pelo menos uma época, porque teve a época passada, obviamente, também aqui na Liga Betclic masculina, e também aqui porque conseguiu também aqui novamente vencer, ter aqui uma boa exibição, frente a uma equipa que eu acho que ainda se está a encontrar, mas as dificuldades que se anteviam são exatamente aquelas que eu e na altura da Barbosa tínhamos falado, que era pela questão deles ter uma equipa que, para além, tirando o 5 inicial, que tem muito talento, a restante equipa deixa aqui um bocadinho a desejar, digamos assim, do ponto de vista da sua profundidade. O Jogueira venceu aqui o Galitos por 102-92, também partida entre equipas do mesmo patamar, uma vitória importante para o Jogueira, porque assim consegue também vencer uma equipa que possivelmente no final da fase regular vai ser uma equipa que vai andar aqui nestas andanças, digamos assim. E obviamente também aqui o Jogueira com esta vitória sobe aqui no caso, embora vale o que vale, mas sobe aqui para o sétimo lugar com 3 pontos. O Galitos continua em último apenas com um jogo já agora, porque o jogo entre Braga e Galitos vai ser realizado creio que no final deste mês ao início do próximo. Agora estou aqui um pouco na dúvida. E depois, para finalizar, como tu mencionaste, esperava-se uma partida mais equilibrada, seguramente, mas o Benfica acabou aqui por vencer o Sporting do Portugal no pavilhão João Rocha por 103-66. Ouviram bem? 103-66. Uma partida claramente sentido único, obviamente o início sempre muito equilibrado, digamos assim, mas o Benfica com todo o poderio, e também se esperava um bocadinho mais desta equipa do Sporting, porque parece-me claramente que há ali jogadores que têm talento, têm qualidade mas depois há outros jogadores que começa se calhar a perceber que pode não ser aqui qualidades para uma equipa que pretende
obviamente, tem os objetivos que o Sporting, tem. Obviamente, em destaques individuais, obviamente, de destacar aqui o Crandall também, que foi um jogador que, curiosamente, veio do campeonato alemão para a Liga Betclic masculina, fez aqui um bocadinho o mesmo caminho que o Trader Eschel fez, fez aqui, neste caso, há 2 épocas atrás com o Benfica, e também aqui uma boa exibição. E depois também destacar aqui também a exibição do Bruce Hardway, que jogou a partir do banco. Uma equipa que, a tal questão, uma equipa claramente com muita experiência, com argumentos para outro tipo de jogos, para outro patamar de jogos. Frente a uma equipa do Sporting que, depois da boa estreia que tiveram, foi claramente aqui um grande percalço, digamos assim, que tiveram nesta segunda jornada. E de recordar que para a semana vão ao Dragão. Portanto, por um lado é bom porque despacham logo os adversários diretos, digamos assim, mas parece não, mas ter aqui 2 derrotas seguidas, ainda para mais com o peso que teve esta derrota, e tentar levar esta equipa motivada para o Dragão, não vai seguramente ser muito fácil, mas isso também será na próxima semana, o jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting. E já Exato. agora, só para destacar, desculpa lá, só para falaste há pouco da questão que o Pinto estava lá a ficar um bocado chateado com o jogo. Neste momento, com 7 segundos para terminar, está o Porto a perder por 1 ponto. Portanto, ainda há aqui possibilidade de eles darem a volta e poderem, quem sabe, vencer a partida. Exato, exato. O Pinto, nosso enviado especial. Foi coisa. O Martim esteve no jogo do Sporting e ele, bem, ficou assim um bocado. Pronto, normal. Eu acho que ele nem deve ter ficado para o jogo feminino, porque o feminino foi logo a seguir, do Sporting contra o Quinta dos Lombos. Nem sei se ele ficou para o jogo do feminino. Não, eu acredito que ele não deve ter ficado. Eu acredito. Aliás, eu quando vi o pavilhão, quando foi o jogo do feminino, aquilo estava, que é um bocado normal, havia menos adeptos, mas eu pensei, se o Sporting ganhasse, se calhar a malta ainda ficava lá, não vou dizer o jogo todo, mas ficava lá mais um bocadinho, que seja a ver o início do jogo, sei quê. Agora, quando chegas ali ao pavilhão, estava mesmo coisa, depois até composto mais um bocado, mas ao início, quando e lá está, eu vi na transmissão, até foi na Sporting TV, vi ali muito despido e eu, depois lá está, eu soube que o Sporting tinha levado, pronto, já é um bocado normal, mas porque se o Sporting tivesse ganho, aí acho que colava um bocado mais as pessoas ao pavilhão, nem que seja para ficar a ver mais um bocadinho e depois lá está, iam lá à vida deles. Muito bem, vamos ver como é que vai ser o Porto nesta parte final, neste buzzer, se vai ganhar ou não. Ou se o Pinto entra e marca um triplo, não é? Lá no canto, como ele diz que. Se for do canto, o homem mete no saco. Isso aí é capaz de. É certo. Isso aí é certo. Muito bem. Vamos então começar aqui as nossas previsões. Já espero que o Nuno venha, embora nestas primeiras posições que vamos começar, lá está como ao costume, dos anos, nestes anos que nós temos aqui de podcast, deste tipo de episódios de previsões da conferência. Começamos sempre com as equipas de baixo, as nossas previsões das piores equipas, até chegar aí aos primeiros lugares. Vamos começar, Gonçalo, então pelo 15º lugar. Eu e tu pusemos o mesmo, que é a equipa de Brooklyn, não é? Muito jovem, é verdade que o Jordi Fernandes acho que vai querer ser na mesma competitiva, tal como foi na época passada, só que os Nets depois foi retirando ali alguns jogadores, não é? Tipo Schroeder, Dorian Finney-Smith, que era, pronto, perspectivas obviamente de rebuild e de tanking, vamos ser sinceros, e esta época voltaram a tirar os jogadores, o Cameron Johnson, não é? E que veio o Michael Porter Jr., pronto, que veio ali com aquele contrato lindo, digamos assim, mas é uma equipa, claro, já falámos e comentámos a questão dos bases rookies, que vai haver ali muitos testes, embora o principal, o Egor Demin, vai ser o principal, foi a pique mais alta do draft, mas na mesma esta equipa, a nível de talento, se vamos ver assim, a meu ver, a mais fraca do Oeste, sinceramente. Não vou dizer a nível de teto, porque há muita malta jovem e potencial pode ser relativo, vamos dizer assim, mas atualmente eu vejo ali em 15º, e aliás, este ano é muito até importante para os Brooklyn Nets, porque é o último ano que eles têm com a sua própria pick, porque para o ano a pick, lá está, não é deles, e ainda estão a pagar a fatura da tal troca de Kevin Durant e vai para Phoenix, por isso é bastante importante que este draft na lotaria tenham sorte, e é por isso que acredito que também vai estar aqui nestes últimos lugares, ou até mesmo neste último, como eu e tu apostamos, mas passa-te a bola, Gonçalo, para também comentar aqui os Nets.
É assim, para ver certos jogadores vai seguramente ser uma equipa engraçada, porque obviamente como tu mencionaste, estamos a falar de uma equipa que teve, se eu não estou em erro, 5 escolhas de primeira ronda neste draft. Foram aqui buscar o Igor Demin, que parece-me que vai ser ou que me indica, vai ser o base titular desta equipa. Eu acho que vai ter aqui argumentos para fazer bons números nesta equipa de Brooklyn. O Ben Saraf já é aqui um projeto, não sei se para já vai ter muitos minutos, mas acho que vai seguramente estar ali alguns na rotação, embora o lançamento, pronto, deixa-o estar. Mas não é preciso lançar muito quando tu tens nesta equipa o Cam Thomas e o Michael Porter Jr., que sozinhos vão lançar mais de metade dos lançamentos da equipa toda, porque é óbvio que isso vai acontecer. Mas é tal questão. São bem treinados, atenção, acho que tem um bom treinador. Obviamente, o Cam Thomas e o Michael Porter vão ser os carregadores de gado, só que eles próprios também são gado, portanto, tecnicamente é gado a carregar gado, o que é uma coisa única na NBA. Mas há aqui jogadores que vieram de épocas para o contexto dos Nets, digamos assim, não vieram de épocas que não foram assim tão más. Acho que o Keon Johnson teve ali bons momentos nesta, nesta equipa. Há também a questão do Jalen Wilson e do Zach Williams, também tiveram aqui bons momentos nesta equipa dos Nets. O Clowney também. Há a questão da Erwan Sharp, o Claxton, que vamos também tentar perceber se são jogadores que irão continuar nesta equipa fazer a época completa ou se a dada altura serão trocados para a gente estar aqui a amealhar algum tipo de, de recurso, digamos assim, de argumentos do ponto de vista do draft, porque nomeadamente aquelas piques de primeira ronda, digamos assim. Há Kobe Buffkin, é tal questão de ter tem aqui uma equipa gira. Agora a questão é, pronto, que esta malta vai querer jogar e vai se querer mostrar, mas depois há ali dois grandes obstáculos chamados Cam Thomas e Michael Porter Jr. Fora isso, é tal questão. Vou ser uma equipa muito defensivamente péssima. Ofensivamente terão ali os seus momentos, mas enfim, passou os Nets, não é? Tipo, não vale a pena. Pronto. Só vai valer a pena pelo Igor Demin, para fazer lá os números dele, e o resto é irrelevante. A questão é que, pronto, é uma equipa, vai ser ali jovem, vão querer se mostrar, e o problema é que, pronto, já está ali inexperiência, este primeiro impacto para a NBA, isto, claro, tocado lá está no Demin, no Traoré, no Sharaf, como já falaste, Danny Wolf, são malta que, nem por cima, gosta de ter muita bola na mão, do que vimos, e pronto, e vão levar aquele welcome to the NBA, e a equipa também, não podemos esquecer que pode estar sujeito a haver mais ali alguns jogadores ali a ser trocados, não é? Ali um Nick Claxton, não é? Que foi muito falado, podia ser trocado e acabou por ficar, mas que é um poste, sim, acho que é um poste até que pode dar jeito a algumas equipas aí da NBA e até equipas competitivas, por isso pode haver ali mais ali algumas mudanças e eles continuarem a apostar, lá está, nesta juventude, embora eu acho que o Cam Thomas, pela situação que ele está, eu acho que o Roddy Fernandes vai tipo, pronto, vai na mesma provavelmente ser titular e tal, mas eu acho que não vai ter assim tantos minutos com o Michael Porter Jr. porque o Cam Thomas é basicamente é aquele ano, não é? E vamos ver, embora ele tenha a cena de no trade clause, não é? De vetar as trocas, mas até pode que apareça uma proposta que lhe agrade e vai embora, não é? E vai ser trocado aí, nem que seja agora é só na trade deadline, basicamente. Ele fez aquela cena da Qualifying Offer algo tarde. Por isso, acho que metemos aqui, é como diz, é uma equipa girinha que no ataque, se as coisas engrenar bem, até podemos ter bons momentos e um bom jogo de nível ofensivo, mas lá está, é só um bom jogo por semana, provavelmente vamos ter dos Nets, é isso, não estou a ver aí, lá está aquela máquina a carburar coisa, pelas questões que falámos e obviamente aquelas míticas dores de crescimento que qualquer equipa deste tipo, como os Brooklyn Nets, muito jovem e inexperiente, vão ter. Passando para a próxima equipa, os Washington Wizards, que já discutimos aqui até em podcast, não é? Eu acho que vai ser uma equipa que vai ter, lá está, não vai ser o último, e acho que até vai ter mais vitórias, sinceramente. E só não meti mais alto porque eu acho que não vai ter assim, lá está, um pouco como o Martim diz, não vai ter assim tantas vitórias, mas não vai ter, lá está, as tais
quase 30 vitórias. Mas ele, tal como disse nesse episódio, que até estava a discutir lá está com o Martim, eu acho que 20 e qualquer coisa vão ter, de certeza. Acho que aliás, se voltassem a ter lá está o recorde que eles tiveram nos últimos anos, eu acho que até seria um bocado de ilusão, porque esta equipa, passando para ti, Gonçalo, eu acho que é uma equipa que já tem que mostrar um bocado de evolução. Tu também meteste a 14º, acho que também foi um bocado nesse sentido. Achas que vai ser uma equipa que, é verdade, está em 14º, penúltimo, pronto. Mas acho que vai ser uma equipa que já vamos ver ali algumas coisas e um certo desenvolvimento, não é? Sim, é assim. À cabeça tens a certeza aqui um plantel ali com alguns jogadores que acho que serão muito importantes no desenvolvimento, não só do jogo, mas também no desenvolvimento mental, psicológico de muitos jogadores jovens. Quando tens um Chris Middleton e um CJ McCollum com muitos anos de liga, é normal que isso aconteça. Eu acho que vais ter na mesma um bom ano continuar a ter um bom ano do Alex Sarr. Eu acho que o Bub, obviamente, saindo do Jordan Poole, vai ter claramente mais a bola na mão e vai poder mostrar tudo aquilo que ele sabe fazer com a bola na mão. Há Corey Kispert, há o Keyshawn George, aliás, o grande Anthony Hill, que nós adoramos. Meu Deus. Há Trey Johnson, que acho que vai ser um jogador de banco, digamos assim, muito interessante de acompanhar. É literalmente um E se bucket. calhar ali pode ser titular em alguns jogos, sinceramente. Ali até fazer uma dupla com o Sim, Bub. Eu acho que vai haver ali uma aposta até. eu acredito que inicialmente vai ser o McCollum e o Bub, só que depois é tal questão. Esta equipa claramente precisa de um AJ Banza, de um dos Manos Boozer, e é só os que eu sei, porque eu não conheço mais nenhum, mas eu acho que precisam claramente de um gajo, da cara do franchise. E eu acho que esta equipa, a dada altura, vai fazer o shutdown ao Middleton e ao McCollum e vão à vida deles e começam a ter mais esta juventude, que é para ver se começam a perder mais jogos, digamos assim. Mas eu acho que vai ser uma equipa gira, vai ser uma equipa engraçada de acompanhar. Não tem absolutamente nada do ponto de vista de postes ou de power forward ou o que seja, não tem ali muita qualidade, digamos assim. Mas é isso. E aqui há muito more também, vai ser giro ver o que é muito more aqui. Acho que claramente vai ser o sixth man desta equipa, juntamente com o Trey Johnson. Mas é isso. O Wizards é 14º, porque eu acho que eles mesmo assim vão conseguir ser melhores do que os Nets. Pronto. Aqui não é difícil, mas olhando para os Wizards também não é um bocado complicado. Exatamente. Seguindo a nossa lista, aliás, eu e o Gonçalo fizemos esta previsão. Por agora estamos iguais. E até no topo posso dizer que estou igual com ele, ali no top 5. Mas já começa aqui a haver umas divergências, mas não é umas divergências muito grandes. Aliás, até em conversa com o Gonçalo antes de gravar, até estava 50-50 com ele. Até podemos falar os dois ao mesmo tempo. Pronto, é os Hornets e os Bulls. O Gonçalo pôs em 13º, eu já não pus em 13º, pus em 12º, e o Gonçalo no seu 12º pôs os Hornets e eu pus os Hornets em 13º. Eu no meu caso, e para ser rápido, até para o Gonçalo lá está a falar até mais desses casos, porque o dos Bulls não queria falar muita coisa, porque pronto, enfim, mas dos Hornets, eu acho também que o Conco no Apple aquilo vai ser um bom encaixe, mas não vai resolver tudo, atenção. Ainda por cima não podemos esquecer, lá está, tal como a fazer dos Nets, são rookies, e neste caso conto com o Apple, que é verdade que é um rookie, acho que até de bom valor, sinceramente, e como digo, a nível de encaixe, acho que vai encaixar bem, mas eu continuo muito desconfiado naquela questão do Lamelo, não só até a nível da tal mentalidade de ser um jogador, lá está, com o melhor IQ, pronto, não andar a tirar tiros à toa, embora o Charles Lee, vamos ser sinceros, é um bocado impulsionador, vamos ser sinceros também, às vezes ele gosta de ver quando o Lamelo, Brandon Miller, Miles Bridges andam a tirar tiros à fartazana, mas é também principalmente a questão física, aqueles tornozelos de Lamelo, os dois, já tiveram ali lesões algo graves, que ficou afastado, e olha, como o Gonçalo falou há pouco, os Hornets, ele estava com hype no ano passado, só que pronto, aconteceu com as suas lesões, principalmente o Lamelo, e eu por isso foi um fator para eu meter os Hornets em terceiro, e para o lado dos Bulls é por serem os Bulls. É verdade que significa eles ficarem fora do play-in, algo que já não tipo, não acontece. Os Bulls, acho que me lembro, estão sempre quase sempre no play-in, basicamente.
mas acho que vai haver um ano em que vai acabar. Eu acho que este vai ser o ano deles que vai acabar. Mas pronto, vou passar aí ao Gonçalo. O que é que tens a dizer destas duas equipas? Sobre os Bulls, eles são uma equipa de Chicago, porque o resto mantém-se exatamente igual. Estou com alguma expectativa para ver o Bulls Ellis, e não tem a ver com aquilo que o Nuno falou da semana passada, do episódio. É mesmo porque Sim, estou com alguma expectativa relativamente ao Bulls Ellis. O Kobe White, eu espero que seja a última época dele em Chicago, porque o rapaz claramente merece um sítio melhor para viver e para jogar, porque ninguém merece jogar ao pé do Josh Giddey. E pronto, e acaba-se aí, quer dizer, o resto desta equipa é muito meh. Perceber que se o Buzelis dá aqui um pequeno saltinho, obviamente ele não teve muitos minutos a época passada, porque a equipa claramente não estava propriamente muito virada para colocá-lo a titular, digamos assim, embora na fase final da época ele teve mais minutos no final da época passada. Mas é isso, não muito mais a dizer sobre esta equipa dos Bulls. Relativamente aos Hornets, eu gosto da equipa, nunca deixei de gostar, apenas tenho. Já perdi a esperança e o otimismo que tinha nesta equipa. É verdade, há o Lamelo, há o Brandon Miller, que teve uma época passada, um início de época bastante bom, até obviamente da lesão. exato. Até à altura estava tudo a correr bem para a minha previsão para ter certo, mas depois vieram as lesões e deram cabo daquilo tudo. Gosto ali da questão de termos ali um Trey Mann e um Colin Sexton nesta equipa. Vai dar ali um bocadinho mais de versatilidade, digamos assim, à equipa do Charlotte, particularmente no backcourt com o Sexton, pela questão de. É assim, ele ofensivamente dá aquilo que dá e toda a gente sabe disso, mas defensivamente não é que seja propriamente mau jogador, mas defensivamente não é muito bom, mas é um defensor algo ativo, digamos assim, em muitas das ações que ele tem, justamente com o portador da bola. Fora isso, pronto, perceber se o Salão dá aqui um outro salto para dar aqui um bocadinho mais de espaço nesta rotação. Gosto bastante do posto, que parece-me que é desta que vamos ter o Musa Diabate como titular. Gosto bastante do posto que eles foram buscar na segunda ronda, o Cal Brenner, Exato. que eles foram buscar na segunda ronda, inclusive falava-se que podia cair para os Lakers, o que seria muito bom, porque ele seria praticamente o titular à frente do Dominator. Mas é isso. Também é aqui a questão dos rookies do Con Canuple também, que dá aqui perceber quem que acha que ele poderá aqui ter. É um bom jogador, mas como o Pinto já disse há 2 semanas, ou há 3, é bom jogador, é pena estar em Charlotte. Mas acho que é uma equipa que vai jogo a jogo, perceber até onde é que isto consegue ir, o rumo que esta equipa, que este conjunto de jogadores consegue levar, e depois se houver lesões pelo meio, dá fazer mais um shutdown, e se não houver lesões pelo meio, continuarem a jogar, porque acho que esta equipa mesmo assim, não é dizer que tem possibilidade de ter um play, mas tem possibilidade de estar ali, se calhar ali num 11º ou num 10º, se houver aqui uma grande hecatombe de algumas equipas. Mas neste momento tenho os em 12º, porque acho que é, digamos assim, uma aposta mais moderada em comparação com as anteriores. Uhum. Muito bem. Passando para a próxima equipa, vamos então para. Nós também estamos de acordo nesta, que é os Raptors, 11º. E eu, lá está, até gostava de pôr mais um bocado à frente, mas eu tenho ali muitas dúvidas porque é muito jogador, principalmente lá está naquele 5 titular, e que faz quase a mesma coisa. E isso um bocado assusta. E esta equipa, é verdade que o Masai Ujiri não está, mas esta equipa ainda de Masai Ujiri. Tipo, até o draft, ele saiu foi quando foi na altura do draft. Exato, foi na altura do. Ou seja, eles draftaram e depois ele foi embora. E até nisso do draft, epá, o jogador que cá está que os Toronto Raptors draftaram, que é o Colin Murray Boyles, epá, é mais agir, é braços extensos, defensivamente competente, triplo, pronto, vamos lá esquecer um bocado disso.
não é? E pronto, é um jogador típico do Masai Ujiri. E esta equipa também é muito coisa. Quando tens RJ Barrett, Ingram, Scottie Barnes, o Quickley, que é um base que sim, acho que é um base competente e essas coisas, mas não é um base puro de criação de jogo, de tal playmaker. Como eu digo, é competente, mas não é de nível muito bom. Quer dizer, até podemos ter uma época que faça isso, mas desconfio muito nisso. E atenção, foi um jogador que teve uma evolução muito boa. E por um lado, ainda bem que saiu ali de Nova York, porque senão, coitadinho, ali com. Quer dizer, agora não, mas na altura com o Tom Thibodeau, como nós vimos, é verdade que houve uma época que ele até foi um candidato muito forte para Most Improved, não, desculpem, para o Six Man, mas notava-se que havia ali, pronto, não dava para mais, digamos, e ainda bem que foi aqui para saiu e foi para esta questão de Toronto para ser ele titular e ter até mais usage ball, mais poder de decisão e essas coisas todas. Mas mesmo assim, esta equipa desperta muita desconfiança, porque pronto, já é uma equipa que é verdade que não é nova, só o Brandon Ingram, na verdade, foi na trade deadline, mas não jogou, é um reforço, vamos dizer. O Brandon Ingram basicamente é o reforço desta época, porque eles trocaram e depois até renovaram com ele, o Brandon Ingram ia acabar o seu contrato. E aliás, foi uma das razões da sua troca dos Pelicans para os Toronto Raptors. Não ter havido acordo, lá está, de renovação. Depois foi para Toronto e lá renovou e vai ficar com a equipa. Mas Gonçalo, passando para ti, também puseste em 11º também para umas questões que as minhas, que é esta desconfiança de como é que vai esta gente coabitar. É verdade que também há o Grady Dick, que também, de certo modo, eu compreendo até bastante a malta dizer que ele é que devia ser titular, por causa do spacing, não é? Porque o Jay Barrett tem noites, como nós sabemos, não é? Tem noites, que coisa, mas para o Grady Dick entrar tem que ser alguém. Lá está, alguém de RJ, Ingram, Barnes, estás a ver? Deduzindo, claro, o Poeltl vai ser o pós-titular, não é óbvio, e o Quickley também vai ser o base titular. Tu disseste tudo. Não, esta equipa é Desculpa. muito. Então É desculpa, muito. Gonçalo, por ter tirado. Na boa, na Desculpa boa, ter na tirado os boa. argumentos. Não, epá, é uma equipa claramente muito copy-cola, tem muito jogador bastante similar. Tu tocaste na questão do Ingram, que é claramente um reforço, digamos assim, embora já lá estava, mas tem evolucionado a época passada toda. Que agora, ao regressar, também teve aqui bons momentos nos jogos de pré-época, embora não tenha tido ainda grande oportunidade para ver para ver os jogos, para ver o último jogo deles com os Kings, se não estou em erro, mas também possivelmente também não vou perder muito tempo porque são de equipas que eu não me apetece ver. Curioso também para perceber sobre a questão do Pickling, também parece que vai ser um jogador que também, se não estou em erro, começou a época passada, mas depois acabou por se lesionar, se não estou em erro, fizeram o shutdown e acabou por ficar sem efeito. Fora isso, é isso. Uma equipa que faz muita coisa igual. Não há assim grandes diferenças, digamos assim, no estilo de jogadores. Ainda há Scottie Barnes, que também tenta perceber se, se ainda se conta com este jogador para ser o point guard titular ou para usar o Scottie Barnes como um point forward e o Pickle como point guard, ou como queiram ver. Mas é isso, isto é uma equipa muito. São os Raptors, não. Pronto. Claro, fico contente por um lado pelo Mamu que teve o ano passado nos Spurs e eu descobri este ano que ele estava nos Raptors. Fico contente por ele, mas gostava de o ver nos Spurs, mas fico contente por ele. Pronto. E é Embora ele só nos isso. Spurs, pronto, tinha o Embanyama, tem o Cornet, que é o reforço, não é? E não ia ter assim muitos. Lá está com o ano passado também, ele não teve assim muito espaço, ele teve até mais espaço. Foi Não, quando o não, não. Embanyama teve a lesão e aí E o Zé Collins lá foi para Chicago, não é? Na troca do Fox, aí é que começou a ter mais espaço, não é? Porque senão de resto não estava assim e pronto, foi aqui para Toronto que, claro, não vai ter assim muitas oportunidades também, porque tem o Poeltl, que é um poste que eu até pensava que podia estar na linha de saída, mas seja por free agency, seja por trocas, mas não, renovou e está na equipa e está tudo bem. E ele ainda anda por lá e atenção, e até é um posto que eu gosto muito dele e olha, o posto passou pelos Spurs, o Poeltl, e que desenvolveu muito, sinceramente, porque ele nos Spurs era um posto daqueles de garbage time, basicamente, e ele agora já é um posto realmente nível titular, mas já, dos Raptors, acho que
Atenção, não acho que vai ser assim uma equipa meh, no sentido tipo como os Bulls, por exemplo, de pá, yeah, jogo dos Bulls, yeah, tipo, coisa, tipo, ficas logo desanimado, mas sim, vais ter jogos que pronto, não é? Que vai também ser, vai roçar nesse sentido, sinceramente. Mas pronto, passando para. Vamos passar para o 10º lugar, já entrar na zona de play-in, em que aqui começou já a ver as nossas divergências aqui, que são plausíveis e discutíveis e pronto. No meu caso, no meu 10º lugar, depois o Gonçalo vai falar desta equipa quando for o lugar dele, que aliás, esta se calhar é a equipa que temos maior diferença, é os Milwaukee Bucks. Sim, eu meti os Milwaukee Bucks em 10º lugar porque eu percebo que há Giannis, eu percebo isso tudo. Que há Giannis, há o Tanassis, obviamente, e agora há outro irmão, não é? Só falta o Costas, não é? Só falta o Costas para ter os 4 irmãos já tentou cumprir lá, não é? Eu sei que há Giannis, mas os Giannis mais. Lá está, é tal cena. O Giannis não vai jogar os 82 jogos e o Giannis, nesses, e mesmo nos jogos que o Giannis jogar, não vai jogar os 48 minutos. Por isso, eu acho que esta equipa pá, então nos jogos que não há Giannis, é daquelas equipas que eu descarto logo em ver. Pá, só se for contra os meus médicos. Pronto, se for contra os meus médicos ou não vê mais nada para ver, ok, vou lá ver um bocadinho. Porque, pá, não confio em Kevin Portas Jr., nem Kuzmas, nem... pá, pronto, no resto de Cole Anthony, que, ok, foi o nosso captain da equipa dos Magic, mas é um six-man completamente. Mas não é ele que vai resolver as coisas. Mesmo o Miles Turner, que acredito que até seja um upgrade do Brook Lopes, mas não é um upgrade do caraças. Não vamos ser sinceros, é um upgrade, sim, que até, mais até pela questão da queda normal, atenção, do Brook Lopes, mas não estou com, com isso, digamos assim. Não estou assim com grandes vibes. Eu sei que Giannis vai salvar muito, mas lá está, é uma equipa que, como eu digo, é daqueles exemplos que é verdade que agora vamos ficar um ponto de exemplos dessas equipas que é basta um jogador se lesionar, neste caso um Giannis, lesionar-se por um mês, é pá, aquilo vai ao barco. É verdade que é um mês, não é assim muitos jogos, mas basta acontecer isso. Não podemos esquecer, o Giannis é um jogador que já aconteceu isso, de lesionar-se assim algumas vezes e a equipa vai descair, porque lá está. Não há Lillard, que às vezes segurava o barco quando às vezes o Giannis não estava, e agora já não há Lillard e há Kevin, pá, é como eu já sempre disse isso, mesmo quando o homem andava em Houston. Pá. Uma equipa que tem como base principal o Kevin Porter Jr., não, eu não tenho zerinho de confiança, mas pronto. Gonçalo, até vou passar para ti, é o teu sexto, para não estar muito desenquadrado, não é? Porque lá está, é um desnível, 10º para o Sim, sexto. sim, sim. Fala então, lá está, tu estás com otimista, puseste em sexto, estás realmente otimista. Pá, atenção, eu não te julgo, porque realmente o Giannis, atenção, se o Giannis jogasse tantos jogos e a carburar muito bem e fazer uma MVP season, como até, lá está, mencionámos isso no episódio passado, até acredito que os Bucks podem chegar em sexto lugar, também dependendo, atenção, porque chega a um ponto que depende dos outros também, que já vamos falar deles, dos outros casos. A minha questão de os ter colocado em sexto foi um bocadinho por aí, porque obviamente que eu ainda aqui nesta zona do play-in tenho Celtics, tenho Indiana, tenho Miami e tenho Filadélfia. Não necessariamente por esta ordem, mas estas são as 4 equipas que eu tenho no play-in. E é tal questão, a equipa de Indiana mesmo assim acho que poderá tentar fazer um último suspiro pelo sexto lugar, acho perfeitamente possível. Acho que a minha equipa continua bastante competente. Miami, eu gosto dos reforços e até não desgostei da off-season, mas tenho muitas dúvidas relativamente aqui a alguns jogadores desta equipa de Miami. Filadélfia, lesões e Embiid, que é sempre ali a questão primordial, digamos assim. E depois Boston, porque Tatum e o plantel não está claramente como estava o ano passado. Pronto, perdeu claramente qualidade e parece a equipa quer ir inicialmente por outro rumo para depois poder atacar se calhar para o ano época de outra forma. Eu tenho apenas Milwaukee em sexto por esse motivo, porque não os conseguia estar a colocar abaixo de nenhuma dessas 4 equipas que eu nomeei. Apesar de, atenção, eu estou otimista em comparação com o prognóstico do Cyril. Pronto, é mais nesse sentido, porque eu também não estou muito otimista para esta equipa, porque, como o Cyril já disse, esta equipa, tirando o Giannis, pronto, é uma equipa que está, se calhar, ali ao nível de uns Hornets ou assim, uma coisa do género. Fora de brincadeiras. Pá,
tudo bem que foram buscar o Nelson, mas obviamente com a questão do Dame que acabaram por perder o Dame. Não há um point guard como deve ser, porque o Cole Anthony não o é. Eu estou muito curioso para perceber até que ponto é que o Ryan Rollins vai ser de facto uma aposta nesta equipa, porque eu acho que ele é um jogador que defensivamente pode dar aqui algumas coisas, embora isto parece-me que vai ser o show do Kevin Porter Jr. e eu estou muito entusiasmado para ver as 10 assistências e 20 turnovers por jogo que ele vai fazer. Pois, O yeah. Kuzma, é o Kuzma. É tal questão, tipo, individualmente, há jogadores que eu gosto. Agora, não sei se conseguem depois dar aqui o step up que Milwaukee quer para esta nova fase, digamos assim. Pronto, por isso é que eu os tenho, mas pronto, não estou muito otimista, mas de certa forma confio mais que eles possam ter uma melhor época do que estas 4 equipas que eu nomeei aqui do play. Exato. Eu também para fazer como tu fizeste ali um rápido aí das equipas do play, também vou aproveitar a tua boleia também para fazer isso. Sixers, lá está, entre o cenário mega pessimista que é voltar a fazer uma campanha com o ano passado, ou algo parecido, ou seja, estar ali a ver a questão da sua pique e essas coisas e a questão do draft. Embora o draft deste ano a proteção ainda é mais lixada, digamos assim. Já não é proteção top 6, acho que é top 4, salvo eu. Da pique. Vai para, imaginem, OKC. A pique dos Sixers, exato, o suspeito do costume. Lá está, entre esse cenário e um cenário muito otimista, eu pus lá está os Sixers ali a meio, vamos dizer assim. Eu estava a cogitar entre oitavo e nono, entre eles e Miami, e eu pus lá está, fui entre o meio, não fui ao 8 nem no 80, fiquei ali, lá está, nos 40, 44, digamos assim, que é ali a meio, no oitavo ou nono. Miami, tem dúvidas porque aquela equipa no início, sem o tal Hero, pronto, acho que vai ser assim um bocado complicado. E acho que é logo a tirar o Casparas, o rookie base, logo aos Lobos, digamos assim. E, pronto, embora acho que não sei se ele vai ser já titular, se o Eric Spoelstra vai estar na mesma do Terry Rozier. Estou aqui para ver como é que vai ser aqui o Eric Spoelstra vai fazer, mas eu acho que o Miami vai ter ali um início algo complicado, sem o Tyler Hero, que foi se calhar o jogador que mais abrilhantou, ou até o único, se calhar que ali brilhou naquela equipa na época passada. E espero pronto, que o Ben Adebayo, com esta vitória da AJ Wilson, namorada, também fique motivado e esteja e apareça em melhor nível, digamos assim, para esta época. Vamos ver, até pode ser, atenção, até pode ser. Vamos ver. Que o Banana Bay na época passada defensivamente não teve mal, até acho que teve num bom registro, não foi assim dos melhores que nós vimos do Ben Adebayo, mas no lado ofensivo ficou um bocado aquém. Mas pronto, também houve ali o Eric Spoelstra a metê-lo mais fora do sexto por causa do rookie, que agora é sophomore wear, lançar mais triplos, que fez com que esta adaptação do homem fosse mais E complicada. atenção, o Air do jogo contra os Spurs na pré-época jogou muitíssimo bem. Epá, e o Bam a ver se acorda um bocado para a vida, porque o Bam está tipo, eu sei que ninguém quer saber dos jogos de pré-época, mas opá, pelo menos Não está. esforça-te um bocadinho mais, porque pronto, meu Deus. Pronto, também, ele também, pronto, ele deve ter, pá, ele está de ressaca agora, foi festejar com a mulher, tem calma também, não é? Certo. Foi lá festejar com a mulher, pronto, tem lá calma também, temos de estar a ser compreensíveis. mas, Meu pronto, Deus. estou curioso para ver como é que vai ser o Ben vai jogar, achas que vai jogar 4 ou 5, Gonçalo? Por causa do Air, não é? Há a situação entre ele e o Air, como é que vai ser? Epá, vai depender muito se o Spolster ainda vê o Jovic como o power forward titular. Ele próprio já o 4. disse que podia ser como podia não ser. Portanto, Ok. eu acho que é tal questão, vai depender muito, mas epá, depois também é tal questão. Eu gosto de alguns, eu gosto eu gostei de certa forma da off-season que o Miami fez, mas há ali jogadores que eu ainda Uhum. não consigo, por exemplo, nomeadamente o Jovic, que eu ainda não vi aquilo que se calhar muita malta adepta de Miami vê nele. Ainda não vi isso, ainda não vi sequer nem metade daquilo que se Se esperava dele. projetava, isso projetava, exato. Yeah. Exatamente, Ah, exatamente. ah, Eu já agora, só para despachar o meu play-in, porque pronto, depois também para não ficar muito extenso, eu tenho Boston em décimo, pela questão de Tatum e depois claramente a equipa também
perdeu aqui alguma qualidade, como toda a gente sabe. A componente de bases de postos é aquela que nós sabemos. Obviamente o Nis poderá ter mais minutos, como também o Garza poderá ter mais minutos, ou o Tillman, mas o próprio já disse que, muito dependendo muito de cada jogo, é que irá depois definir quem é que será digamos assim, a hierarquia dos postos. Mesmo com a questão do Tatum regressar, que até pode vir a acontecer na altura do deadline ou do All-Star, ele até pode regressar, vai depender muito depois também do ponto de situação da equipa, porque se a equipa estiver numa situação em que está ali num 12º, 13º, não me acredito nada que Boston queira tê-lo de volta para depois arriscar poder ter uma nova lesão. Pronto, esperemos que não, mas isto, essas coisas podem ser para acontecer. Pronto, e depois Boston é um bocadinho isto, perdeu um bocadinho aqui a qualidade, tem bons jogadores, mas enfim, acho que estou aqui com alguma curiosidade para perceber o que é que vai acontecer em Boston. Philadelphia tem a nono porque estou relativamente otimista numa boa época saudável do Embiid. Não significa necessariamente que ele vai fazer 105 jogos, mas caramba, se ele fizer pelo menos uns 45, 50, eu fico muito contente e espero que, obviamente, não vai voltar ao nível de outrora da época da MVP, mas vai ser um jogador que, se conseguir fazer pelo menos uns 60% daquilo que é a sua produção normal, já fico contente. E uma equipa que eu gosto, o VJ Edge, que é um rookie, também acho que apresentou-se também a um bom nível nestes jogos de pré-época. Parece-me claramente que poderá ser um jogador que poderá ter muitos minutos, não só a partir do banco, mas também a titular quando, no caso do Paul George, ficar de fora. E é isso. Philadelphia, pouco mais a dizer, gosto muito da equipa. Messi, estou à espera de mais uma boa época dele. E é isso. Miami tem o oitavo. Eu sei que falei nas dúvidas que eu tinha e tudo mais, mas eu gosto bastante da equipa, eu gosto bastante da adição do Norman Powell esta equipa. Curioso para perceber como é que vai ser aqui o encaixe dele com o Tower Hero. Também perceber de que forma é que particularmente de que forma é que o ataque consegue melhorar com mais poder de fogo nesta equipa, que parece-me claramente que foi o objetivo da off-season, digamos assim. Mas também, mais por isso, estou curioso para perceber o que é que, se Miami consegue passar de ter um ataque mau para ter um ataque relativamente perigoso, digamos assim, nesta conferência esta. E por último, para terminar, tenho Indiana em sétimo. Eu sei que o Oliver está lesionado, mas eu acho que esta equipa mesmo assim não se reforçou mal, digamos assim. Perderam o Miles Turner, foram buscar o J. Huff, que até acho que pode ter aqui muitos minutos nesta equipa de Indiana. Eu acho que vai claramente ser aqui uma agradável surpresa na equipa dos Pacers. E depois, obviamente, há Nembhard, há Mathurin, há Siakam, ainda há McConnell, ainda há o Isaiah Jackson, há também o Jarvis Walker, que também teve aqui alguns minutos interessantes na pré-época e também alguns momentos bons na época da época passada, particularmente depois também nos playoffs, não estou a enganar, também ali há alguns momentos. E é isso, eu acho que essa equipa de Indiana, é verdade que não há Liberton, e a partir da Liberton não vai mesmo regressar esta época, e acho que a equipa toma uma boa decisão nesse sentido. Mas, é isso. Sétimo lugar para esta equipa. Estou muito otimista relativamente aos Pacers, apesar da lesão. Mas pronto, vamos também tentar perceber o que é que cada uma destas equipas vai fazer nesta época. Ok, eu lá está, concordo com o que disseste, lá está já agora para basicamente lá está, disseste bem, os Miami e os Sixers. Eu a seguir eu pus os Pacers em sétimo e os Celtics em sexto, mas foi, como eu te contei, é muito coisa, mas eu fui mais dos Celtics que eu percebi isso tudo. Mas acho que até os próprios Celtics, quando ver o Tatum ali prestes a regressar, eu acho que vai ganhar aquele boost de confiança. E até o próprio Jalen Brown acho que vai pegar e vai ser uma época que ele vai querer se mostrar, sinceramente. O Jalen Brown que, atenção, podemos criticar muita coisa dele, mas ele de empenho e de dar muito pela equipa, aliás, nós já vimos isso na época passada, que ele até jogava assim ilusionado e isso tudo, até, pronto, também estava com olhos para a questão da All-NBA, não é? Mas eu acho que ele vai tentar ali dar tudo.
O Nemias, que fala-se muito da questão da pré-época, não está a ter muito coisa. Não estou assim muito preocupado com isso, porque é pré-época e há testes, e acho que o Jamazula também está a apostar ali mais no Chris Boucher, porque é novo na equipa. Já o Nemias já conhece o sistema, já se conhece o treinador e já conhece a própria equipa. O Chris Boucher é um rookie, vamos dizer assim, é um novato, no sentido de é um reforço da equipa. Mas eu tive dúvida, mas por os Boston em sexto, mas não desconfio que os Pacers, até acredito que posso acreditar que os Pacers podem acabar em sexto, embora tenha ali algumas confianças na pressão ali de poste, porque ok, JF, mas depois de JF não. Tal como nós vimos no ano passado, tirando Miles Turner, é Thomas Bryant, é não sei o quê, tipo, e eu tenho aqui algumas desconfianças nessa posição de poste, para além do JF, e depois é tal cena, tal como nas outras situações, não quero estar a se repetir, mas são equipas que basta uma lesão fatal que vai a época por aí abaixo. Lá está, os Sixers vão em bida, obviamente, falámos dos Bucks com os Giannis, posso falar aqui dos Pacers, basta um Siakam estar a lesionar, que só se o Neymar tiver uma época, meu Deus, muito mais, e o Metrin também, para levar esta equipa a lugares de playoffs direto. É um bocado, estas equipas estão assim um bocado no coisa e pronto, e estamos ali um bocado na dúvida e eu percebo que haja ali dúvidas nessas posições, lá está, de play-in e até no sexto lugar, que é o do primeiro lugar dos playoffs diretos. Depois, passando, vamos então para Gonçalo, vamos para o quarto e quinto, antes de chegar aí aos lugares do pódio, que os nossos são iguais, Atlanta Hawks e Detroit Pistons. Atlanta Hawks foi mais pela questão desta off-season toda, não é? Que para muita gente, e eu concordo com essa afirmação, que foi a melhor off-season da NBA, também muito ajuda ali Joe DeMars ali dos Pelicans, mas o hype está alto e até por agora, atenção, antes da época arrancar, até justificável, lá está, pela essa questão da off-season que eles fizeram, não é? Sim, Jalen Johnson, Tyson Daniels, Rissachet, Trae Young, Okongo, Porzingis, Alexander Walker, que eu acho que foi uma excelente adição. Ainda há aquilo Kennard para dar triplos e um pouco mais. Eu gosto muito desta equipa. Eu gosto mesmo muito desta equipa. Não é necessariamente muito diferente da época passada. Teve aqui foi algumas edições interessantes, quer via troca, quer via free agency. Uma equipa algo versátil, porque pode-se dar ao luxo de colocar um Rissache no banco, como pode muitas vezes apostar num line-up de dois bigs e de um Okongo e de um Porzingis, são bastante versáteis, conseguem andar muita coisa ao jogo, não só na defesa, mas também não só no ataque, mas também na defesa. Eu gosto muito desta equipa e a tal questão. Temos mais uma boa época defensiva do Dyson Daniels, com toda a certeza. Estou à espera de boas coisas por parte do Vissaché. Jalen Johnson, espero genuinamente que ele não se lesione novamente, porque não quer. Para bem de todos nós, é bom que não. E é isso. É uma equipa muito, muito interessante. Eu acho que defensivamente poderá ser aqui uma equipa boa. No ataque tem tudo para poder ser uma equipa boa no ataque. E é isso. Pronto, um pouco mais a dizer sobre estes Sox. Olhando para o contexto da Conferência Este, é das melhores equipas do Oeste. Olhando para todo o contexto. Ok, e já agora passando para os Pistons, já agora também puseste, lá está, no quinto. No Sim. quinto, mas suponho que não Sim. deve ter sido assim muito abaixo no teu pensamento ali dos Hawks, não é? Não, não, não. Acho que de certa forma estão relativamente próximos uma da outra. Uma equipa que veio de uma época muito, muito boa, obviamente teve aqui a questão do Ivy que se lesionou a época passada. Abriu ali o espaço para um Tim Hardaway e para um Malik Beasley se poderem mostrar, agora também com a chegada do Jaden Ivey após a lesão, acho que a partida vai ser o sixth man, digamos assim, desta equipa. Adicionando aqui, só aqui a questão do Duncan Robinson, que foram buscá-lo a Miami, Caris LeVert também se juntou a esta equipa. Há Jalen Duran, há o Ron Holland, há o Ozar Thompson, que eu estou com muita expectativa para perceber e quero muito que ele seja titular, porque eu acho que ele dá aqui dá aqui muita defesa a esta equipa dos Pistons. Mas é isso, pá, é uma equipa boa, uma equipa que veio de uma época passada boa. O Cade veio de uma época interessante. Eu acho que neste momento também está-se a apresentar a um bom nível nos jogos de prep que eu já tive a oportunidade de ver.
Pronto, é só não se meterem na casa de apostas. Isto é um recado para uma League Beasley, para não se meter nas casas de apostas. Foram buscar o Javonte Green, que também é um jogador engraçadinho, já com muita experiência de liga. Mas é isso, uma equipa jovem, mas já com alguns jogadores com alguma experiência. E acredito que vai ser uma equipa que não se vai querer ficar só pelo facto de ter sido a surpresa da época passada. Exato. E vão querer claramente ser querer confirmar o estatuto de, não de candidatos, mas o estatuto de equipa consolidada, digamos assim, da Conferência Este. Exato, e acho que foi uma época de bom sucesso que até ajudou na aprendizagem e a tais dores de crescimento que acho que esta época ainda vão ter, mas vão ser menores, porque ganharam lá está a experiência, foram aos playoffs, onde até caíram de pé contra os New York Knicks, que acabaram, como nós sabemos, por ir às finais da conferência, ou seja, não era uma equipa qualquer, vamos dizer assim, e acredito que esta época também, a época passada foi de surpresa, e esta vai ser para mostrar, como estavas a querer dizer, não foi uma época ao acaso, não foram aos playoffs diretos por graças do Espírito Santo, é porque realmente ali há qualidade, e há ali bons jogadores. Um jogador que eu tenho assim mais curiosidade é o Jaden Ivey, que na altura que até estava a aquecer na época, naquela altura do Natal, uma semana antes do Natal, estava realmente as coisas a aquecer e até ele e o Kate estavam a correr bem as coisas, depois teve aquela lesão do primeiro jogo deste ano 2025 e eu quero ver porque realmente vai ser importante. Falaste do facto da saída do Malik Beasley saiu, mas entrou o Duncan Robinson, ok, não acho que vai ser assim uma coisa, mas eu também estou assim, tal como eu disse, e também já está, concordaste comigo, não ficava admirado dos Pistons sacar um quarto lugar e assim ter a vantagem caseira na primeira ronda, sinceramente. Não ficava nada admirado. O ano passado, claro, não é? Aliás, foi a maior surpresa, não é? Este ano já não admirava nada nesse sentido. Passando para o pódio, o Gonçalo, eu tinha dito que o nosso top 5 era coisa, mas não. E isso foi por causa da minha equipa. Isso foi por causa da minha equipa. Mas pronto, o pódio são as 3 equipas, os Knicks, Cavs e Magic. Acho que isto não vou dizer que é unânime, mas é a grande maioria que eu tenho lido e visto mete essas 3 equipas. Nosso primeiro lugar é os Knicks. O que muda é os Cavs e os Magic. Eu pus os Magic mais otimista em segundo e os Cavs em terceiro. E eu vou explicar porquê. Porque, pronto, Homer, podem me chamar Homer, mas pronto, clubista, isso tudo. Mas atenção, mas fiquei com muitas dúvidas. Eu meti isso porque lá está, tal como eu falei no episódio ano passado, quando foi até no Clutch, eu falei que o Donovan Mitchell vai resolver muito. E acho que vai ser isso, porque o Garland vai estar um período fora, a Max Strus também está fora por algum tempo, e isto vai pesar ali nos Cavs um bocado. É verdade que, atenção, o Jalen Suggs acho que ele ainda não regressou da lesão, mas à partida não vai falhar assim muito neste início da época, mas eu estou confiante nos meus Magic. Claro que o Desmond Bane não vai resolver tudo e mais alguma coisa no ataque, mas vai melhorar, sinceramente. E acho que esta equipa vai estar naquele pódio das defesas, tal como os Cavs também, já agora, porque há ali um Evan Mobley que vai ser sempre ali candidato, que aliás ele ganhou o prémio de defesa do ano passado, na época passada, mas também há Jarrett Allen também, embora na defesa já sabemos como é que é os Cavs, aquela malta na defesa ali de perímetro. É verdade que há o Lonzo, mas não é o Lonzo que nós conhecemos, não é o Lonzo dos Pelicans, nem é aquele Lonzo antes da lesão nos Bulls, não é? E até nisso eu tenho ali algumas dúvidas, que o Lonzo, afinal, embora já suspeitava-se, não vai jogar back-to-backs, mas ao que parece o time limit dele é 20 minutos apenas. Ou seja, isto vai ter que se subcarregar em mais algum peso neste início da época, que vai ser mais no Sam Merrill, provavelmente. Mas pronto, atenção, eu meti aqui os Magic em segundo, mas se for os Cavs como o Gonçalo meteu, também aceito completamente o cadastro. Como estávamos a tinha ali muitas dúvidas, depois fui pelo veículo visto que acabei de meter aqui os Magic em segundo lugar. Gonçalo, podes falar destas 2 equipas para vamos para o nosso para acabar o episódio, vamos para os Knicks, o nosso primeiro, embora os Knicks não há assim muito para dizer, mas sobre os Cavs e os Magic, também diz lá o que é que esperas desta época, destas 2 equipas. Sim, eu começo se calhar pelos Magic, porque é aqui a equipa que eu tenho em terceiro lugar nesta conferência este. Tal questão, o meu fator principal para esta equipa chama-se Franz Wagner, e perceber se o rapaz quer, se ele quer retirar o arame que ele tem ali no braço, porque o arame no braço impede de o lançar.
porque aquilo é um caso de estudo. A equipa tem muito talento, defensivamente é uma equipa que toda a gente sabe aquilo que conseguiu fazer a época passada. Adicionou Desmond Bain, que vai dar aqui um bom poder de fogo, muito daquilo que é o lançamento exterior, muito que é o ataque, vai passar se calhar por jogadores como o Desmond Bain e pelo Paul Banquer. Eu gosto da equipa, atenção, a equipa não se mexeu muito, também não precisava de o fazer, precisava só aqui de maturar, ganhar aqui mais algum ano de experiência, digamos assim, ainda mais foram novamente aos playoffs o ano passado. Mantiveram aqui grande parte, a grande maioria do seu core, dos jogadores da época passada para esta época. O Wendell Carter, pelo que já viu, também já se mostrou a bom nível na pré-época. Vão um bocadinho curtos, digamos assim, em termos de postos, porque ainda há aqui a questão da lesão do Mo Wagner, mas acho que inicialmente não vai haver assim grande problema nesse aspecto. Agora que eu estou a ver, tu tens um gajo que jogou nos Miami Heat há 2 épocas, estava no Miami no ano passado. Eu sei. E tens um gajo que é uma lenda dos Lakers, que se chama o Colin Castleton. Opa, que engraçado. Agora é que eu estou a ver. Eu pensava que estavas a falar. Desculpa, eu pensava que estavas a falar de um jogador que devia estar predestinado para jogar no Orlando Magic, pelo nome. Que jogou no Miami Heat. Orlando Robinson. Sim, é isso que eu estava a falar. É isso que eu estava a falar, sim. Eu pensava que estava a falar do. Ele... Esquece. Do outro, esquece. Era esse. Esse até há pouco tempo estava em Miami. Portanto, ele literalmente só atravessou a estrada e foi para o outro lado. Antes do draft do Air, o Orlando Robinson até. Lá está, andava ele e o Urt 7 a disputar minutos, basicamente, ali nos Miami. Embora o Urt 7 tinha mais, estava na frente da corrida. Mas foram aqui adicionar o Tyus Jones, também que parece-me que foi aqui uma contratação interessante, também para suplantar a questão da saída do Cole Anthony. Mas é uma equipa engraçada, tem só a questão de defensivamente é boa, mas depois o ataque, pronto, é aquilo que nós sabemos, e curioso para perceber se o ataque consegue dar o passo à frente para passar a ser uma equipa, digamos assim, algo perigosa desse ponto de vista. Não peço muito, mas se conseguirem estar ali no meio de tabela do ataque, um bocadinho acima, já ficaria muito contente. O ano passado não correu assim tão bem, mas pronto. Relativamente aos Cavaliers, é tal questão, não vão ter Darius Garland no início desta época. Vai ser muito o Donovan Mitchell como point guard, digamos assim. Obviamente, eu até acredito que o Craig Porter até possa começar a titular nestes primeiros jogos, pela questão do Lonzo Ball estar com limitação de minutos. Acredito que possa acontecer, ou, no caso, o Lonzo ser o titular e ter depois o Craig Porter a ser o jogador, o point guard com mais minutos da equipa. Eu acho que o Craig Porter, desculpa, eu acho que ele vai jogar a titular nos tais jogos back-to-backs que o Lonzo não joga. Aí acho que por vai exemplo, ser titular. Sim. Fora isso, uma equipa muito que eu gosto bastante, acho que da época passada para esta época não mexeu muito, obviamente. Gostei muito da adição do Larry Nance Jr., que eu acho que vai ser um jogador que andou um bocadinho perdido na liga desde o momento que saiu de New Orleans, porque ele quando estava em New Orleans, quando entrava, os minutos dele tinham importância. Depois não estou em erro, foi para Atlanta Atlanta, mas na altura em que Atlanta nem sabia para onde é que se havia de virar. E agora voltou aqui a uma equipa que conhece bem, uma equipa onde jogou há boas épocas atrás. Ainda há Dean Wade, há aqui uma equipa bastante competente. Há DeAndre Hunter, que vai ser claramente o principal jogador a partir do banco da equipa de Cleveland. Gosto bastante da equipa. Novamente, para contexto de conferência é uma boa equipa. Para contexto da NBA, pronto, é uma equipa engraçada, mas a gente sabe perfeitamente que isto, quando chegar à altura dos playoffs, isto vai ser a melhor das piores a ir do Oeste, e depois o resto logo se vê. Vamos ver isso aí, vamos ver se finalmente a coisa realmente encaixa tudo e vai tudo por aí fora, ou senão isto. Mas pronto, são conversas mais de abril e não vamos aqui alongar
mais nesse sentido. Sobre o Hunter, eu acho que ele ainda, com estas questões todas, acho que ele ainda pode ser titular. Com esta questão toda do Max Struz estando fora, vejo ele com essa possibilidade, mas e já tivemos essa experiência na época passada, ali na posição 4, não é? Que até estava o Dean Wade lesionado, lembras-te que Dean Wade estava de fora também, e ele até foi uma aposta ali a 4, embora pronto, quando a equipa estiver totalmente saudável, Garland, Mastruz e por aí fora, ele vai ser como estavas a dizer, ou seja, vai ser aí o principal referência ali a vir do banco, aliás, tal como foi em Atlanta, não é? Teve ali uma época antes da troca, bem interessante em Atlanta nesse sentido. Passando para os Knicks, nosso treinador, não é? Por sinal, como nós já falámos na altura, pronto, é uma boa notícia para a malta suplente, não é? Que, falando de suplente, o banco realmente ficou jeitoso. Dos New York Knicks, ali alguma veterania, e a Abuzela também a vir do banco a dar a sua energia, como vimos em Filadélfia. O Clarkson tem ali algumas perspectivas boas do que ele pode oferecer à equipa. E depois a própria equipa dos Knicks, acho que vai haver ali, embora numa equipa, se fores ver pelos ratings, era boa ofensivamente, mas aquela dupla entre o Brunson e o Cat não estava assim as coisas a correr bem, então nos playoffs foi o que foi, não é? E eu acho que ali com o Mike Brown, tal como já falei aqui no podcast, eu e também acho que mais alguém de nós falou, eu acho que vai pegar naquela cena de que fez em Sacramento o Two-Man Game de Sabonis com o Fox, vai fazer um bocado isso, embora, atenção, o Cat não é o Sabonis, obviamente não é, mas vai ver ali, nem vai ver muito aqueles jogos do Gendolf, já está como o Sabonis e o Fox faziam, mas que acho que vai haver um jogo ali mais de bloqueios, não é muito pick and roll, mas mais pick and pops, provavelmente, para o Cat lançar o seu triplo. O Cat à partida vai ser 4, não é? Mitchell Robinson é 5, mas Mitchell Robinson é um jogador que já foi admitido que não é novidade, não vai jogar back-to-backs, vai ter time limits, ou seja, o Cat vai haver jogos que o Cat vai jogar a 4, mas vai haver muitos momentos do próprio jogo que vai jogar a 5, provavelmente, quando Mitchell Robinson estiver a descansar, ou quando for necessário, quando a equipa estiver ali apertada no clutch time. Mas é a equipa que atualmente tenho mais confiança, sinceramente. Aqui, questão, atenção, contexto, época regular, fica evidente, né? Depois playoffs, a conversa são ótimas, vamos ver como é que vai a época correr. Mas é a equipa que por agora dá mais garantias, que por agora também, vamos ser sinceros, não há problemas de saúde, não é? Está toda a malta aí disponível e pronta para jogar. Por isso, pá, é a equipa que temos aqui em primeiro lugar. Não sei se o Gonçalo também é da mesma, quer dizer, a mesma opinião que a minha é, também, se foi com estas justificações que eu falei, também se meteu os Knicks em primeiro lugar. Sim, é tal coisa. Eu só peço ao Cat. Opá, eu tenho um desafio para as pessoas quando começarem a ver jogos dos Knicks, e nomeadamente os fãs dos Knicks, que isso é que é o mais importante. Eu peço que vocês bebam um shot cada vez que o Karl Anthony Towns grita por uma falta, ou grita por falta, ok? Opa, se vocês aguentarem 10 jogos sem irem para o hospital em como alcoólico, têm o meu respeito. A equipa é boa, atenção, tudo ao contrário, a equipa é mais completa do que o ano passado, isso é por mais que óbvio. Foram aqui buscar o Malcolm Brogdon, tem o Jordan Clarkson também curioso para perceber os minutos que ele possa vir a ter nesta equipa, porque parece-me que na rotação será mais Malcolm Brogdon com o Deuce McBride do que propriamente o Deuce McBride com o Clarkson, pronto, pelos motivos, porque o Deuce é um point guard, mas é mais marcador de pontos do que propriamente playmaker. Pronto, ainda há aqui jogadores interessantes, obviamente o Josh Hart também, que se não me erro, está lesionado. Embora acho que seja mais por precaução nesta pré-época. Não é lesões, não é graves como lá está, como o Moritz Wagner, como o Garland, que já falamos aqui. Sim. Graves ou Taleiro, no sentido de vai falhar jogos mesmo, múltiplos jogos mesmo, a sério. Yeah. Pronto, gostei bastante de ter ido buscar o Yabusele, porque pronto, o homem fez uma época absurda dentro do contexto de Filadélfia, fez uma época muito boa em Philly e merece muito. Pronto, fora isso, é uma equipa, toda a gente sabe que vai ser, se calhar, é a melhor equipa desta Conferência Este. Possivelmente vai ter o melhor recorde da conferência, porque o Mike Brown também nunca é
nós vimos isso nesta experiência mais recente em Sacramento. Não é necessariamente um treinador de tirar o pé do acelerador, mesmo quando as coisas estão asseguradas, digamos assim. Também uma equipa mais completa, com mais recursos, obviamente uma equipa à imagem do treinador, de certa forma. Mas, é isso. Acho que os Knicks têm tudo, têm literalmente tudo para poder não, pronto, ter, obviamente, o primeiro lugar garantido e vantagem um corte, obviamente, para a primeira época. Exato. E com isto, vamos fechar então aqui o episódio. Voltamos então, não sei se vamos gravar na quinta ou sexta-feira à noite, mas pronto, ativam as notificações aí, não só das redes sociais, como também lá está no YouTube, aí no Sininho e também nas plataformas de podcast. Agora sigam-nos por lá, no YouTube e nessas principais plataformas de podcast. Estamos nas redes sociais, lá está no Twitter, ou X como queiram chamar, também estamos no Instagram e no Threads. E pronto, e já agora também aproveitem, quem tiverem vídeo, deixa o like, ajuda no algoritmo e também a aparecer nas recomendações, tal como também nas plataformas de podcast, embora não é like, é as 5 estrelas, que também ajuda nessas questões. Um grande abraço a todos e um obrigado aqui ao Gonçalo pela presença dele. Pá, esperávamos aqui pelo Nunca Nosso, mas infelizmente não veio, pronto, porque ele tinha medo de falar dos seus Celtics, não é? Estou a brincar, ele não pôde mesmo comparecer também, mas esperemos que lá está no Oeste à partida vamos estar nós dois, mais o Pinto, depois vamos ver se o Martinho ou o Nuno também possam aparecer. Sim, o Pinto deve ter dito, pá, façam o Oeste, com o Oeste é mais divertido de falar, não é? como tem sido, não é? Nos últimos belos anos, tem sido mais interessante de falar, não é? Mas pronto, vamos voltar então e nesta semana para mais um episódio do NBA. Grande abraço, malta, e fiquem bem. Tchau, tchau.